Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Vamos dar início à sessão pública de defesa de trabalho de conclusão de curso do aluno Eric Moser, com o título do trabalho Camisa Inteligente para Ciclista, modelo sinalizador e direcional para orientação no tráfego urbano. Gostaria de começar agradecendo a aceitação do convite dos professores Adson, doutor pela Unicamp, e atualmente é professor da Universidade Federal do Ceará, um bom ciclista aí como rubista, né? Também agradeço a participação e o aceite da professora Graziela Cristina, a professora nossa aqui do campus de Blumenau, da Engenharia Têxtil. Fico feliz com essa banca, que nós vamos ter comentários muito bons, tanto de uma pessoa que é da área têxtil, que tem uma visão que nós, geralmente, da área da eletrônica, não temos, né? E também o Adson, que é doutor em engenharia elétrica, e é um ciclista, então a gente também vai ouvir um comentário de uma pessoa que entende da eletrônica e entende também muito de bicicleta. Então, Eric, você tem aí 20 minutos para a apresentação, logo em seguida a gente passa para a sessão de arguição e discussões. Boa apresentação. Eu vou deixar minha câmera, meu microfone desligado. Vou seguir com a câmera ligada, tá? Tá certo. Obrigado. Eu vou iniciar aqui meu cronômetro de marcação. Bom, boa noite a todos. Bem-vindos à defesa de trabalho de conclusão de curso do projeto Camisa Inteligente para Ciclista, modelo sinalizador e direcional para orientação no tráfego urbano. Gostaria de me apresentar, eu sou o Eric Moser, graduando do curso de Engenharia de Controle e Automação da UFSC, campus Blumenau. Também gostaria de agradecer a participação da banca, o professor Dr. Thiago Davi Curi Buzarello, a professora doutora Graziela Cristina Oliveira de Aguiar e o professor Dr. Adson Bezerra Moreira. Além disso, gostaria de estender o meu boa noite a todos que estão prestigiando o trabalho. Você se protege? Em suas pedaladas, você utiliza capacete, sinalizadores, campainha? Você acha que isso é importante? O quanto que você acha que isso é importante? Bom, eu me deparei com essas questões durante a graduação, no meu retorno para casa de bicicleta, e precisava dividir espaço com os carros em meio à estrada, pois as calçadas eram de péssima qualidade. Logo em seguida, discutindo com um colega, o Murilo, um dia a gente conversando, a gente questionou, será que seria possível aumentar a segurança do ciclista adequando novas tecnologias? Bom, esse trabalho é composto pela introdução, revisão de literatura, metodologia, resultados, conclusões e referências. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que para a segurança do ciclista ser eficaz, ele precisa aportar sinalização sonora através de uma campainha, por exemplo, sinalização noturna, dianteira, traseira, lateral e nos pedais. E, além disso, um espelho retrovisor no lado esquerdo. Mas será que isso é suficiente para a segurança do ciclista? Bom, o fato é que o Brasil possui a sexta maior frota de bicicletas no mundo, estimada em 75 milhões de unidades, dados de 2010. O Brasil, será que comporta a estrutura para todas essas bicicletas? Essa resposta pode ser obtida, talvez, através da quantidade de atropelamento de ciclista, que só em 2018 foi 1.545, e a quantidade de atropelamento de ciclista aumentou de 2012 para 2018 em 45%. É possível, então, adequar seguranças para o ciclista, junto com inovações, e também melhorar o trânsito urbano para um melhor entendimento entre os ciclistas e os automóveis. O objetivo desse trabalho é desenvolver uma camisa com sinalização a LED, microcontrolada e que permite indicar o interesse de conversão à esquerda ou à direita e também sinalizar a presença do ciclista aos arredores. Um estudo de microcontrolador foi feito
utilizando uma comparação entre 5 microcontroladores, entre eles o Arduino Uno, o Arduino Nano, o Arduino Lilipad, Lilitine e a ESP32. Foi avaliado que os microcontroladores que mais atendem o projeto são o Arduino Nano e a ESP32. Bom, mas a linha Arduino é uma plataforma open source, composta de elementos de hardware e software muito simples. O Arduino, através do Arduino, pode ser, por exemplo, ler dados de um sensor e atuar em luzes, motores, portas de garagem, por exemplo. Já a ESP, ela é parecida, tem um funcionamento parecido, mas ela também integra aplicações de Wi-Fi, Bluetooth e IoT, ou Internet das Coisas. E também a ESP foi projetada para aplicativos móveis e eletrônicos wearables. Nas figuras pode ser visto o Arduino e a ESP32, os microcontroladores, que são pequenos. O Arduino, por exemplo, possui cerca de 4 centímetros de largura por 2 de altura. A ESP é ligeiramente avantajada de tamanho, porém, por exemplo, comporta Bluetooth para aplicações que necessitam Bluetooth. O termo wearables é um termo conhecido há pouco tempo. Nos últimos anos tem crescido muito as tecnologias vestíveis na sociedade, mas é um conceito antigo. Desde a década de 80, por exemplo, é utilizado relógios eletrônicos. E hoje em dia, os smartwatches têm praticamente entrado nas nossas vidas, no nosso cotidiano, fazendo medições constantes e podem ser armazenadas para levar até um médico, por exemplo, para ser tomadas providências. O que há de parecido no mercado para suprir essa necessidade? Uma análise concorrencial revelou, por exemplo, que o colete ACT ele possui sinalização reflexiva e LEDs que são acionados através de uma pilha, que custam cerca de R$140. Já a luva ZEC é uma luva importada, ela consegue indicar, por exemplo, conversão de rua através de um apertar do polegar que aciona um contato, então faz piscar uma seta. O ciclista pode levantar a mão, então informar que está convergindo a rua. A luva ZEC, já ela é um pouco mais cara, ela está em torno de $74 e no dólar atual, cerca de R$425. E outra solução comumente utilizada são os sinalizadores embaixo do selinho ou no capacete, que custam em torno de R$80, um de boa procedência e boa qualidade. Em seguida, é feita uma pesquisa sobre o índice de mortalidade no sistema de dados do Sistema Único de Saúde, o DataSUS. Através do DataSUS, pode-se verificar quantas mortes existem em nível Brasil, nível Santa Catarina, nível Médio Vale do Itajaí, que é onde localiza a construção desse trabalho, no período de 2015 a 2019. Esses índices mostrados na sequência são índices, portanto, de morte de ciclista de 2015 até 2019. No nível brasileiro, pode-se observar que a região norte é menos perigosa e a sudeste é a mais perigosa, com 1.319 casos. A região sul fica em segundo lugar, com 1.077 casos de morte de ciclista no período de 2015 a 2019. Já no nível de Santa Catarina, a região nordeste ela é a mais perigosa para se pedalar, ali na região de Joinville. Em terceiro lugar fica o Médio Vale do Itajaí. O Médio Vale do Itajaí computa cerca de 47 mortes nesse período. Pode parecer um número até relativamente pequeno, entretanto, são mortes que podem ser evitadas e, com certeza, trazem um peso familiar muito grande e destrói vidas. Já em nível médio do Vale do Itajaí, a região de Blumenau é a mais perigosa para se pedalar, seguida de Gaspar e Brusque. Durante esse período, foram computados 25 casos, 25 mortes.
Como o objetivo do trabalho é a construção de uma camisa, foi feita uma pesquisa sobre as possíveis malhas que possam ser utilizadas no trabalho. As malhas deveriam possuir uma propriedade de transpiração, ao mesmo tempo ser propícia para não reter o suor e também manter a temperatura do corpo. A primeira pesquisa foi feita com a Aradef Indústria e Comércio de Malhas Limitada, uma malharia localizada em Brusque, e que gentilmente disponibilizou 10 monstruários, a quais eu recebi na minha residência e pude avaliar a textura e o comportamento da malha. Em seguida, foi feita uma pesquisa na malharia Indaial, onde eu pude ir pessoalmente verificar quais tecidos a malharia disponibiliza para compra, e ali também eu pude fazer uma avaliação dos tecidos para esporte, quais que mais se adequariam ao projeto. O tecido escolhido foi o tecido de malha fit screen tubular, nas cores verde C e mescla TX, de composição 100% poliéster. A gramatura, largura e rendimento podem ser vistos na tabela. A modelagem do tecido da camisa deveria ser observada algumas características de ciclistas. Por exemplo, gola esportiva, fita reflexiva nas laterais, para caso algum carro ou algum automóvel causasse alguma incidência luminosa na lateral do ciclista, essa fita se destacasse. Além disso, um zíper para abrir e fechar a camisa com mais conforto. A bainha, que proporciona um acabamento mais bonito. Os bolsos, que são uma característica de camisa para ciclista, onde possibilita que o ciclista coloque materiais ou comidas, por exemplo, até mesmo celular. E os elásticos, um permite que a camisa seja mais justa ao corpo, e o elástico ali do bolso permite que o bolso não seja mais fechado para evitar que elementos caiam ali do bolso. O croquis do projeto pode ser observado na figura desse slide, onde é apresentada as medidas da camisa. E a camisa foi construída com base num tamanho P. Uma parte importante do projeto é a construção da parte elétrica, a união da parte elétrica com a parte têxtil. Por isso, é construído 3 conjuntos de botões. O conjunto de botão, onde é feito o acionamento das setas, localizado na parte frontal, na altura do peito, um para cada lado do corpo. O conjunto de setas é onde propriamente dito ficará as setas. E o conjunto de bateria e microcontrolador, localizado na parte inferior de trás da camisa, pois é um conjunto um pouco mais volumoso, e a região de trás da camisa inferior é onde o ciclista menos se prejudica com o desconforto. Além disso, para ligar todos esses conjuntos, a camisa possui uma linha condutiva, wearable, com comportamento similar a uma linha de algodão, entretanto, é uma linha que conduz eletricidade. A lógica de programação é relativamente simples. A seta central fica piscando ininterruptamente até algum botão ser pressionado. Se o botão direito for pressionado, liga a seta direita. Se o botão esquerdo for pressionado, liga a seta esquerda. Após a seta ficar piscando, é aguardado um tempo, então a linha central volta a ficar piscando só ela. Se nenhum botão for pressionado, a linha central ficará piscando ininterruptamente. Para avaliar os gostos do ciclista, o comportamento e as rotinas, foi coletada a opinião de 34 ciclistas, de 15 cidades diferentes, através de 28 perguntas. A média de idade ficou em torno de 35 anos, e os interesses desses ciclistas são que 64,7% utilizam a bicicleta como esporte visando condicionamento físico. 41,2% desses ciclistas utilizam a bicicleta à noite.
O resultado dessa entrevista, ao ser questionado sobre a comunicação entre automóveis e bicicletas, o ciclista respondeu que sim, 79,4% respondeu que gesticula com motoristas para evitar mal-entendido, o que é um resultado bem importante para o projeto. Além disso, 88,2% se sentem ameaçados, em alguma situação que poderia até mesmo colocar sua vida em risco enquanto pedalava. Essa insegurança do ciclista também é positiva, porque abre os olhos para o ciclista adequar novas tecnologias e mais equipamentos de segurança durante suas pedaladas. Outra pergunta feita ao ciclista foi para pontuar de 0 a 10 o quanto que uma camisa com sinalização nas costas poderia contribuir para aumentar a visibilidade e evitar choques entre carros e bicicletas. E 20 votos, ou 52%, votaram nota 10 para essa solução. Também, ao questionar o quanto a sinalização com LED nas costas do ciclista pode ajudar para contribuir para evitar mal-entendidos através da sinalização de intenção de conversão de ruas, 47,4% deram nota 10. Com base nisso, é construído 3 versões ou 3 protótipos. A primeira versão contempla cabos elétricos, uma fita de LED fabricada manualmente, compartimento para os conjuntos. A segunda versão é criada uma placa de circuito impresso, ou PCB, é criado também um aplicativo para acionamento das setas e é utilizado linhas condutivas. É começado a utilizar as linhas condutivas para saber como a linha condutiva se comporta na camisa. E na terceira versão é feita uma melhora no tecido, é feito o desenvolvimento dos conjuntos de seta, de botão e de pilha, como apresentei, e também é feito o encapsulamento da pilha. A primeira versão, como pode ser vista nas figuras, apresenta cabo elétrico, 1,5 milímetros quadrados, setas de LEDs fabricadas, presas numa pasta, ou seja, um sistema extremamente volumoso e desconfortável. O próprio sistema de controle e de bateria foram os maiores possíveis. Entretanto, provou sua eficácia através da figura da direita, a qual pode ser visto a camisa em funcionamento. Já a segunda versão é feita a miniaturização dos componentes elétricos, criado a PCB, e também é implementado o módulo Bluetooth para, através de um celular, por exemplo, fazer acionamento das setas. E também nessa versão é começado a implementar as linhas condutivas para observar o comportamento delas e também fixado alguns LEDs. A terceira e última versão contempla o desenvolvimento dos 3 conjuntos. Aqui vocês podem perceber o conjunto de setas, o conjunto de botões e o conjunto de bateria. E também a adequação da fita reflexiva, qual pode ser visto o funcionamento nessa última figura. O funcionamento da camisa pode ser observado nas figuras seguintes, sendo que a figura da esquerda, ela apresenta a camisa em funcionamento apenas com sinalização com através da linha central, e a figura da direita apresenta a intenção de conversão de ruas, nesse caso para a esquerda. Então é apresentado em funcionamento o protótipo. E quanto custa tudo isso? Uma pergunta importante, né? O custo de matéria-prima ficou em cerca de R$ 174, considerando todos os materiais, tanto têxtil quanto elétrico. A mão de obra foi calculada em cerca de R$ 75, através de um cálculo com 24 horas de desenvolvimento, que foi o tempo da terceira versão, do desenvolvimento da terceira versão. Entretanto, isso, com o tempo, se tornaria menor, esse tempo se tornaria menor. Um preço total, avaliando 17% de lucro,
fica em torno de R$300, que seria o preço comercial. O peso da camisa ficou cerca de 260 gramas, com todo o material incluso. E a duração da pilha para esse sistema comportou 8 horas e meia até começar a enfraquecer o brilho. O que se pode concluir do projeto, então, é que foi diagnosticada a necessidade do público-alvo. Foi observada uma insegurança do ciclista na hora de pedalar, foi coletado um nível de incidência também desses acidentes, de quantos acidentes são ocasionados em meio ao trânsito. Portanto, acredita-se que a camisa tenha uma aplicação para atender esse público inseguro. O termo wearable, quando foi questionado aos ciclistas, a maioria não conhecia. Entretanto, os smartwatches quase estão em todas as casas. Estão muito difundidos e nos últimos anos teve um alto crescimento. Acredita-se que o boom da tecnologia wearable ainda vai acontecer, então a camisa inteligente pode se beneficiar com isso. A modularidade continua sendo um desafio. O desenvolvimento dos conjuntos com transmissão sem fio e com bateria com alimentação elétrica separada para cada conjunto, proporciona um alto peso e também um alto volume, que pode gerar desconforto. A questão de custo ainda é bem acentuada, entretanto, uma pesquisa com fornecedores não foi feita uma pesquisa profunda, então poderia se achar preços melhores de matéria-prima, e também a mão de obra calculada diminuiria com certeza com o tempo, à medida que o produto se tornasse escalável, em um processo de fabricação conciso. Os colchetes foi considerado uma ótima solução para o projeto, um pulo do gato, pois eles possibilitam a remoção dos conjuntos e também o contato elétrico entre a linha condutiva e o conjunto. Acredita-se que o desenvolvimento cumpriu com o objetivo, ao ser desenvolvido uma camisa sinalizada, com LEDs, microcontrolada, e que aumenta a visibilidade do ciclista e, com certeza, a redução do número de acidentes. Para projetos futuros, prevê-se a utilização, por exemplo, de painéis solares, podem ser acoplados à camisa para fazer a recarga durante o dia e o ciclista utilizar durante a noite. O acelerômetro na bicicleta poderia, por exemplo, comunicar uma frenagem, acendendo então uma seta nas costas do ciclista, indicando que ele está freando. E o próprio conjunto de setas pode ser expandido para um painel de LEDs, a qual a mensagem transmitida pode ser muito maior. Outro projeto futuro é descobrir qual preço é atrativo comercialmente, para então o produto ser vendido, entrar no mercado e ser encontrado investimentos para uma grande produção e, consequentemente, aumentar a segurança do ciclista. Obrigado. Eu fico à disposição para esclarecer as dúvidas. Obrigado, Eric, pela apresentação, parabéns. Vamos dar continuidade à sessão de defesa de TCC, passando agora para a arguição da banca, seguindo a ordem da portaria. Temos para falar eu, em seguida a professora Graziella e depois o professor Adson. Bom, de minha parte, eu não tenho questionamentos diretamente ao Eric, todos os que eu tinha foram esclarecidos durante o desenvolvimento do projeto. Conversei bastante com o Eric em várias reuniões, nós discutimos melhorias, isso, aquilo, as minhas dúvidas eu já tinha passado para ele atendeu bem ali durante o projeto. Então, eu vou passar a palavra para a professora Graziella, e no final da apresentação, aí eu faço meus comentários finais. E só rapidamente comentando, né, o trabalho do Eric é um trabalho desafiador. Vários sinalizadores de bicicleta que nós vemos hoje, né, se não todos, eles são mais do estilo que demonstra a presença do ciclista. Até hoje eu nunca vi um que demonstre
conversão, alguma sinalização que você está indicando que você vai para a esquerda ou para a direita, nesse sentido. Tem o desafio também da parte tecnológica do tecido, né, que você agregar uma eletrônica num tecido não é uma coisa simples, principalmente na questão de lavagem, ao meu ver. A gente quer tirar a roupa e colocar diretamente na máquina, né? Então, tem os seus desafios, tanto da parte elétrica, tanto da parte têxtil. Tenho certeza aí que a professora Grazi e o Adson vão contribuir bastante. Então, Grazi, por favor, faça seus comentários. O Eric certamente está de prontidão para responder. Então, parabéns, Eric. Aqui, ó, batendo palmas, né, no final de uma banca, sempre tem que bater palmas. Olha, parabéns, gostei muito do seu trabalho. Fiquei muito feliz com o convite quando o Thiago fez essa proposta, esse convite para eu participar dessa banca, né? Então, boa noite a todos, a quem pôde assistir essa banca, né, de um projeto incrível, né, muito interessante. Então, quero agradecer o convite do professor Thiago, né, para participar dessa banca. É de um tema que eu adoro, que é o wearable, que tem assim um potencial para crescer cada vez mais, né? Eu estava pesquisando, só para a gente ter como dado, né? Aumentou 30% no primeiro trimestre de 2020 as vendas de wearable. 30% é muita coisa, né? Isso, né? Lógico, mas relógios e pulseiras inteligentes. E quando a gente parte para vestuário, tem muita coisa para pesquisar ainda, muita coisa para criar. Então, o projeto do Eric vem bem a esse encontro, né? Essa proposta, né, de novas soluções para o mercado de tecnologias vestíveis e voltado para o vestuário. Então, parabéns, Eric. Parabéns, Thiago. Né, o trabalho ficou muito bom. Gostei muito do resultado, do que você apresentou para nós. Então, o que eu vou falar aqui relacionado ao texto, tem pouquíssimas coisas para revisar, pouquíssimas. São coisas bem pontuais. É um texto muito fluido, de fácil compreensão, independente do conhecimento, né? Sendo da área ou não, a pessoa vai entender. Então, parabéns por isso também. Eu fiquei, né? Ai, área de automação, será que eu vou entender essas questões técnicas? E não, eu consegui entender muito bem, então você está de parabéns também nesse sentido, né? É difícil a gente pegar um texto que, quando é muito técnico, né, e começa a ler e compreender aquilo, o texto está muito fluido, tá? Então, parabéns por isso também, isso é um diferencial. Então, das questões pontuais, ali na introdução, a gente tem citação, tem gráfico e tem figura. Todas essas informações na introdução. Geralmente, a gente não insere todos esses dados na introdução, a gente deixa mais para a parte da fundamentação teórica. Mas isso você dá... Todas essas questões que eu vou falar agora são sugestões, e daí você conversa com o Thiago, vê se cabe ou não, né? Porque ele te orientou muito bem nesse sentido. Então, são só sugestões. Perfeito. Também o projeto está escrito todo no presente. E daí, lendo ele no decorrer, parece-me que ele fica melhor se ele for escrito no passado. Um exemplo, no item 3.3, validação do problema, diagnóstico. Então, é criado um questionário. Então, acho que fica melhor passar a frase, né? Ficaria melhor, né? Foi criado um questionário, por exemplo. Né? Na página 39, veio a óbito, não se usa crase, por exemplo. Na página 39 também, inserir o sinal gráfico de tio na palavra região. Então, são coisinhas muito poucas que, assim, rapidamente numa tarde você faz. O texto está muito bom, eu só estou pontuando essas pequenas questõezinhas que passa, né? Sim. Acaba passando isso, né? Qualquer um que está ali preso no texto, é difícil a gente ver tudo. Então, encontrei também no texto qual determinada coisa, qual aquilo, né? Só utilizar a palavrinha, o artigo, né? A qual, o qual. Só utilizar, né? Para fazer mais sentido. Então, sim. Parabéns também pela organização do trabalho, os itens que foram abordados, né? O estado da arte, concorrentes, isso é muito importante. Às vezes a gente acha que está criando a roda
e quando a Sim. gente vai pesquisar, o produto já foi já está ali no mercado, tem vários concorrentes muito mais baratos do que a gente imaginava, né? Então, é extremamente importante a gente fazer o estado da arte para a gente analisar até que ponto o nosso produto é inovador ou não. Se vocês tiveram todo esse cuidado antes de criar, né? Sim. Desenvolver o projeto. Até pelo desenvolvimento das 3 versões de protótipo, isso foi cada vez mais ficando eminente de você fazer uma melhoria e também pensar em como vai ser feita essa melhoria e criar um estado de arte propício para isso. Isso facilitou bastante esses 3 passos ali, essas 3 versões que eu mencionei. Perfeito. Pode parecer bobo, né? Porque às vezes a gente se pergunta, mas vai criar uma camisa com fio 1,5 mm quadrado que é usado nas casas, né? Utilizei um fio grande mesmo, mas tornou o produto funcionável e foi muito importante essa etapa, mesmo que não se tornou, ficou longe de ser o produto final, mas contribuiu muito para a evolução do projeto. Perfeito. Na página 61, você escreveu que tem um novo modelo que é confeccionado com cores mais vibrantes e com tecido menos quente e menos elástico. Aí eu substituiria, né? Porque pelo que eu vi a última versão ali, eu achei que não é tão vibrante quanto a segunda. A segunda eu acho que é um verde bem mais vibrante, então eu acho que talvez não é o ideal, né? Que foi confeccionado um modelo com as cores mais vibrantes. Eu acho que talvez não, talvez com um tecido melhor, de acordo com a proposta final, né? E um tecido menos quente, menos elástico. Pelo que eu entendi, a composição do tecido final ele é de poliéster. Poliéster ainda não é o melhor. Eu entendo que para esse produto foi o melhor, até pela questão da costurabilidade, a linha, né, condutiva. Você mostra, né, que na segunda opção, o fato do fio de costura não ser tão maleável e tão elástico quanto o tecido, isso fez uma diferença. Daí teve que procurar um tecido que, né, ficasse equilibrado a elasticidade, tanto do fio e a elasticidade do tecido. Então, ainda o poliéster, digamos, não é ainda o melhor dos tecidos. Se a gente fosse pensar assim, qual que é o melhor tecido para a gente trabalhar com esporte, aquele assim, sonho de consumo, que vai ter uma transpiração ótima, é a poliamida. Poliamida, né? Isso deve ter encontrado também, né? Sim, entendo que você teve que adaptar pela questão do fio que você encontrou, né? Isso, E um fio condutivo. Exato, essa questão é interessante porque quando eu fui lá na Malharias Indaial, tinha algumas opções que eu até questionei a própria moça que me atendia, o que seria um tecido bom para esporte, né? Apesar de já ter tido contato com tecidos esportivos, ela falou da poliamida, como você comentou. E por uma questão simplesmente comercial, eu não poderia comprar um metro daquele rolo, porque o rolo só era vendido grande, né, em grande quantidade. Então, sobrou essa opção. Mas eu entendo o que a professora quis dizer. Foi mal colocado, né, nesse sentido. Eu percebi assim, não que não possa ser de poliéster, a gente vai ali no Decathlon da vida, a gente vai encontrar tanta peça em poliéster, né? É porque o poliéster é mais barato, mas em termos assim, se a gente for pensar em qualidade de matéria-prima, se eu for escolher qual que é a melhor opção entre um poliéster e uma poliamida, eu vou optar pela melhor opção, que é a poliamida. Mas, obviamente que a melhor opção vai ser mais cara, né? Sim. Não que não possa ser no poliéster, estou dizendo assim, eu quero ter a melhor matéria-prima nesse meu produto. É mais nesse sentido. Perfeito. Não pecasse, utilizasse uma matéria-prima que a gente utiliza em produtos
fitness também, mas eu só Uhum. estou sugerindo assim, né? Se a gente fosse num próximo produto, se a Poderia gente evoluir. pudesse optar por uma poliamida e encarecer um pouquinho mais, mas em termos de qualidade de matéria-prima, né, é uma sugestão. Na página 66, você coloca assim, poderia estar custando. Daí é interessante só tirar ali o gerúndio, poderia custar, né, o valor de R$ 299. Assim, como eu estou dizendo, são mínimas coisas, assim, só para melhorar ainda mais o teu texto. Na página 66, também você coloca, houve-se 34 entrevistados, eu acho que fica mais interessante a gente colocar Face, uma entrevista com 34 pessoas. Também parabéns pelo questionário, é fundamental a gente conhecer a opinião do público-alvo. A gente vai criar um produto, né, no final que ninguém quer consumir, faz sentido criar esse produto, então, né, parabéns, você traz todos os dados, né, que há uma necessidade, fundamenta muito bem isso, né. Uhum. Outra questão que eu vi ali no teu texto, que você traz várias palavras em inglês, né, e em algumas você coloca em itálico e outras você acaba esquecendo de colocar. Por exemplo, wearable. Uhum. Em wearable eu encontrei algumas palavras em itálico, outras não. Né? Mas no final da revisão que eu fiz, é só isso. Deixa eu Muito pouco. Passou algumas, Eu tentei colocar o máximo possível que eu encontrei, mas ficou muito bom. Muito bom mesmo. Como eu falei, pouquíssimas coisas, super fácil de arrumar. Vou perguntar 2 coisas, mas por curiosidade, e depois eu vou sugerir algumas questões, certo? De produto. Tá. Alguém te auxiliou na escolha do tecido? Você falou que a lojista, né? A Sim. pessoa que te vendeu. Isso. Certo. É que assim, na verdade, quem me auxiliou na confecção da camisa foi a minha tia, que ela é costureira. Okay. Então ela já tinha uma experiência com tecidos, né? Ok. Essa foi a primeira versão, inclusive, ela que comprou o tecido e ela que foi atrás para comprar o tecido para mim, e a gente acabou resultando ali, as nossas observações resultaram. O tecido que a gente comprou, a gente achava que era elástico, ia ser bom, porque ia se ajustar melhor ao corpo do ciclista, que normalmente a camisa de ciclista possui essa elasticidade. E o tecido tinha elasticidade, mas tinha elasticidade demais. Eu não... Acabou que não ficou muito bom. Encontrar o meio termo, né? Eu percebi ali que você escreveu justamente isso. A malha ótima, mas na hora de costurar com fio condutivo, ficou horrível. Tinha a mesma malhabilidade. Ficou muito difícil de ser costurado com a máquina de costura mesmo, a industrial. O tecido se comportou muito ruim, ficou várias curas, várias dobras, e o tecido também era muito quente. Logo que você vestia, eu já percebia que já começava a dar calor, né, entre outras palavras. Esse foi o primeiro contato com o tecido, e outro contato, respondendo a sua pergunta, né, foi com o lojista, sim, e uma pesquisa na internet, né, a literatura também foi feita para encontrar, até mesmo baseado em outras camisas já existentes, outras camisas de ciclismo, foi coletada ali a composição das camisas para fazer uma análise do que poderia ser comprado. Entendi. Desenho técnico do produto, eu gostei muito, até achei que tu tinha feito disciplina comigo de representação técnica do produto, mas sei que você não fez. Olha, gostei muito, você olhou na internet para ver os modelos, pediu para algum aluno ali da engenharia têxtil para te auxiliar, desenvolver o desenho técnico. Sim. Inicialmente, posso responder que eu tenho uma habilidade boa de trabalhar com AutoCAD, que foi no software que eu utilizei. Já trabalhei bastante para fazer esse tipo de desenho, então eu me divirto, eu acho gostoso, eu consigo dar um nível de detalhamento bom. Olha, e então...
E eu questionei também a antiga colega Jéssica Sornas, ela também sim. ela foi primordial ali para me passar umas dicas de como ficaria bom ser construído o modelo, né? Ai, bacana, bacana. Croquis. Ela trabalhou com ficha técnica, então, uma pessoa que realmente foi uma boa orientação que ela te deu. Foi. Tem bastante do teu desenho técnico do produto com o detalhamento que você trouxe. Muito bom mesmo. Quanto tempo levou para fazer o teu TCC e os protótipos? Porque ali eu vi que tinha uma tabela de materiais que você tinha de 2019. Sim. Aí eu fiquei assim, ele conseguiu fazer esse TCC em 2020, um semestre, ou ele levou um pouquinho mais? É uma boa pergunta. Esse projeto ele iniciou com a iniciação científica em 2017, onde foi criada a primeira versão. Ok. Foi confeccionada a primeira versão. Nessa época, houve a compra de alguns materiais, como o microcontrolador, a linha condutiva, essa parte wearable de LEDs e botões, foi comprado em 2019, como você falou, que foi uma tentativa de dar prosseguimento no trabalho, e foi uma compra também realizada no exterior, naquela dúvida chega ou não chega. Comprei e o projeto ficou parado. Aí, por isso que eu fiz questão até de colocar a questão do custo ser justo e informar a data, pois alguns componentes possuem um preço daquela época, justo. Então, isso tem que ser levado em conta. E fica balanceado nesses termos, em que também não foi feita uma pesquisa com uma grande quantidade de fornecedores para saber qual solução ali ia apresentar o melhor custo-benefício de compra. Perfeito. Se a gente fosse comprar hoje, por exemplo, várias coisas, né? Nossa, o preço que tá o dólar. Eu comprei alguns componentes da Adafruit, que é um site bem voltado para wearable, né? E em dólar, né? Não compra aqui. Só que deu de correio. Foi assim, absurdo. Então, Essa é uma ia dificuldade do projeto também, né? É importante você comentar que essas questões comerciais no exterior são mais difundidas, né? A fabricação dos wearables é basicamente no exterior. Então, isso torna também o projeto custoso de ser desenvolvido. Muito, muito. Como eu te falei, só de imposto de correio foi muito dinheiro, né? Então, a Adafruit, que é um dos sites que trabalha muito com esses componentes também, voltado para wearable, né? E como você falou, lá fora se trabalha muito mais do que aqui, realmente. Agora, para mim, ficou mais claro, porque, nossa, esse menino ele conseguiu fazer 3 protótipos, fazer tudo em 4 meses, isso não é possível, né? Ele tem Sim, uma equipe muito boa aí para ajudá-lo. Agora, para mim, sim. fez mais sentido. Inclusive, o semestre era mais curto, né? O que dificultou mais ainda. Mas eu posso dizer que foi corrido de qualquer forma para construir esses últimos protótipos. Foi bem corrido. E conseguir essa matéria-prima, né? Correio e tudo mais. Não sei se você pediu fora ou se comprou aqui no Brasil. Sim, a linha condutiva, eu tive essa questão quando eu comprei ela aqui no Brasil. Eu comprei com uma loja de Florianópolis. Tinha estoque 5 metros quando eu fui comprar, porque eu precisava construir mais uma versão do protótipo e precisava de linha, não tinha jeito. Mandei comprar, comprei aqui da loja nacional, e ele falou, eu percebi ali que isso dava para selecionar 5 metros, por que não dá para selecionar 6? Questionei a loja, porque só tem isso, tá chegando mais semestre que vem, eles me informaram. Depois de uma semana, 2, chegou de importação, novas linhas, aí chegou na loja de Florianópolis, a loja de Florianópolis
demorou para vir na minha casa, teve todo esse trâmite, aí então que eu consegui pôr em prática o desenvolvimento. Entendi. Bacana. A minha sugestão agora para o projeto, né? Uhum. Evoluções, futuros estudos, quem sabe aí fazer um mestrado fora, em Portugal. Tem um curso de engenharia de controle e automação na UMIO, né, em Guimarães, por exemplo, dá continuidade do teu projeto, que tem também um curso da Teixo, que tem o TEAD Simulus. O TEAD Simulus, ele tem curso de engenharia Teixo, né? Uhum. Desenvolve peças já pelo nome, né, sem costura. E nesse TEAR tem como a gente já pegar um fio, né? Transformar na malha e também pegar um fio condutivo e já fazer toda a base já costurado, tudo pronto ali nessa malha. Uhum. Com um fio ideal, Nossa. talvez com fio de poliamida, e com um fio condutivo. E daí você já faz todo o esquema, a peça já vai toda pronta, toda tramada com esse fio condutivo. Você não precisa Muito selar, né? interessante. Tô dando só uma sugestão em termos assim. Conseguimos uma parceria com uma empresa aqui no Brasil Uhum. que tem essa tecnologia seamless, que a gente consegue um fio de poliamida. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil fio de poliamida da Rhodia, que é um fio de poliamida 6.6, que é um fio biodegradável. E aí você também traz a questão, né, da sustentabilidade, né? Uhum. Ele tem uma vida útil que quando termina a vida útil da peça, por exemplo, a propaganda que eles fazem, né, e já provaram que é possível, depois de 3 anos, a gente fazendo o descarte correto, né, Uhum. dessa peça, ela se, decompõe, né, então isso é muito interessante. E tem também mais um fio, que é o fio da Aminisol Eco também, que também é Uhum. um fio de poliamida produzido a partir de resíduo têxtil. Então, esses 2 fios de poliamida, eles são muito utilizados hoje em dia para fazer esse fio. É feito uma malha que é utilizada tanto para roupa de banho quanto para roupa esportiva. Legal. Então, se a gente conseguisse, por exemplo, uma empresa que trabalha com tecnologia seamless, que são esses teares, né, de roupas sem costura que a gente já viu aí, Lupo, por exemplo, que faz essas malhas de roupas sem costura. Poderia pegar um fio de poliamida, por exemplo, Uhum. biodegradável da Rhodia, e poderíamos pegar um fio né, com essa propriedade, né, com grafeno, ou outro fio que tenha essa condução, e já fazer a peça toda tramada. Isso daria um acabamento muito bom Bonito. para a tua peça. Sim, com certeza. Depois, a minha sugestão ali, o saquinho eu entendi. Eu fiquei olhando, mas esse saquinho, será que não era melhor fazer encapsular esses componentes eletrônicos, esse componente eletrônico, num casezinho feito numa impressora 3D? E aí sim ele fica impermeável, ou até mesmo resinar isso, né, para ficar impermeável, não ter o contato com o suor. Mas depois eu vi Sim, que você fez esse casezinho, né, numa impressora 3D, até para trocar pilha depois, isso. né? E- Aí eu tava pensando, mas isso aqui, será que não ficaria melhor? Tipo uma matriosca, né? Um casezinho e depois outro casezinho de encaixe. Eu fiquei só pensando nessa questão de contato do suor com o tecido, né? Se você fica ali um tempo andando de bicicleta, tem Uhum. bastante. Era mais nessa questão de contato com a pele, Sim. né? Mas ficou bem interessante. E eu fui vendo o primeiro modelo, nossa, mas tá tão grande isso, né? Será que não dá para melhorar? Daí tu melhora na segunda opção e assim, olha que bacana. E a terceira opção ficou muito boa, muito interessante mesmo. Parabéns pelo resultado. Muito Então, obrigado. seria essa, né? Vai que consegue uma parceria com uma empresa para desenvolver com uma tecnologia seamless de costura, com um fio de poliamida já tramado ali com fio condutivo, né? Que dá para também para desenhar o microcontrolador, como você fez ali o desenho, né? Pensar nessa questão só pequenininha,
e talvez encapsular como você encapsulou ali, né, para questão do Uhum. suor, e essa questão também de ser removível, muito importante, né, a gente sabe que Sim, o LiliPad, ele foi criado, o microcontrolador que foi criado justamente para wearable, para ser utilizado na roupa, e é lavável, né, sim. e a partir disso, né, teve agora essas evoluções aí, que é mesmo para estimular o wearable vestuário. Eu indico você dar uma olhada no projeto Jacquard, da Google, Uhum. e a jaqueta Levis, que é uma jaqueta também criada em parceria com a Google. É uma jaqueta que também é uma wearable, né? E Uhum. aí ela foi toda tramada na manga com um tecido de algodão Uhum. e um tecido e um fio condutivo. Então, não, não parece nunca que é uma wearable, porque não tem, você não vê fio nenhum, porque já foi tramado nesse tecido. Olha só. E na gola tem uma etiqueta, e essa etiqueta que é removível, a etiqueta grandinha, que é o microcontrolador. E o que você tem nessa jaqueta Levis, que foi feita em parceria com a Google? Você tem a localização, você tem ali o GPS indicando vire para a direita, vire para a esquerda, se você estiver andando de bicicleta. Você consegue receber uma chamada, né, ou uma mensagem de última hora, atualizações, escutar música, enfim, né, conceitos que já Caramba. estão sendo vendidos comercialmente. Obviamente a gente vê que assim, nossa, muita procura? Não, né? Mas ainda é um mercado que está crescendo, Tá crescendo. né? E tem também aquela gola, não sei se tu já viu, que é uma gola que vira um capacete se o ciclista cai, né? Cai, né? Aham, Vi. é Ela um. infla, né? E Ela, protege a cabeça, e, o pescoço para não e ver. super interessante também. Daí já cria uma jaqueta que tem um sensor ali de seta para um lado, seta para o outro, e se cair, ainda tem às vezes um airbag junto, né? Vamos sonhar no Por projeto. que não? E muito interessante também você falou ali de talvez inserir um acelerômetro. Já pensou na tua camisa se ela tiver um acelerômetro e você consegue isolar os dados, parametrizar os dados, sem que você precise ativar o celular, quer dizer, uma blusa autônoma. Né? Quer dizer, ela percebe que o teu movimento está indo para o lado da bicicleta e automaticamente ela já vai fazer essa setinha para o lado, né? A mesma coisa para o outro. Você consegue. O problema é isolar esses dados e fazer com que essa setinha seja totalmente autônoma, né? Sim, Mas dá para fazer. dá. Assim como, por exemplo, uma ideia também que acabei não colocando, mas seria determinar a rota que o ciclista vai fazer no GPS. O GPS localizar a conversão de ruas e com o sinal de GPS, por exemplo, está se aproximando de uma rua e você vai entrar nela para seguir a rota que você determinou para o seu percurso, a seta ativar automaticamente. Seria outra aplicação. Muito interessante. Nossa, a gente fica. Eu adoro essas coisas de wearable, porque dá para criar tanta coisa. A gente pensa assim, nossa, isso é tão futurista, né? É, Não, né? e no Tá final chegando. tá chegando, tá tão perto, né? Ficção científica, quantos produtos que foram criados a partir da ficção científica? Então isso é É. muito legal. A bateria ali, eu fiquei pensando, mas pilha, mas você trouxe toda a justificativa, porque é fácil de encontrar, tem as pilhas recarregáveis, talvez Sim. fazer um modelo pensando naquelas pilhas menorzinhas, 6 volts, né? Que é tipo células, tipo moeda, né? De 20 milímetros, né? Eu tentei, eu realizei teste com ela. Ah, Não, ok. a capacidade de corrente não foi suficiente para Ah, acionar o circuito. entendi.
Pronto. Tá respondido. Não vale a pena colocar, porque ele é tão pequenininho, né? Suporte de bateria, em termos que você até fala se vale a pena ou não, preço e tudo mais. Tá. Uhum. E no mais, é isso. Ficou muito interessante o teu projeto. Gostaria de vê-lo evoluindo e de um protótipo conceitual se tornar um produto sendo vendido no mercado. Legal, muito obrigado. É isso, Grazi? Sim, terminei. Sim, obrigado, Grazi, pelos comentários. Muito bom os seus comentários. Realmente contribuiu bastante na parte texto ali pro projeto do Eric. Certamente ele vai atender ali todos os comentários, as revisões, vai fazer uma leitura mais detalhada do texto e arrumar algumas coisinhas ali. Então, lembrando, né, a professora Grazi é da Engenharia Têxtil aqui da UFSC Blumenau. Acompanha alguma coisa que ela trabalha, ela trabalha bastante com wearable, né, Grazi? Até uma vez você conversou sobre roupas com painéis solares, eu fiquei até um pouco impressionado, porque essa é a primeira vez que eu tinha ouvido falar. E o Eric também já teve um contato ali com a professora Grazi há um tempo, né? Tirou algumas dúvidas. Então é isso, obrigado, Grazi. Certamente o Eric aí vai aproveitar bem esses comentários e levar adiante o trabalho. Próximo professor Adson, da Universidade Federal do Ceará, conterrâneo aí, colega, né, de doutorado. Adson, com você a palavra. Ok, Tiago. Inicialmente eu gostaria de agradecer ao Eric e ao Tiago pelo convite, né? Prontamente atendido o convite. Quando eu vi o tema, eu disse, não, eu tô brincando, né? Sobre ciclismo, né? Engenharia elétrica e tal, pô, tô dentro. Então, curti bastante o tema, né? Inicialmente. E, assim, de forma geral, o seu trabalho foi muito bom, certo, Eric? Realmente, assim, você caminhou para um trabalho que caminhou, assim, para a geração de um produto, né? Eu acho que está quase ali no rumo, diremos, não está no produto definitivo, né? Você está no protótipo mesmo ali, né? Mas realmente chegou, assim, num ponto realmente muito interessante. Fazer alguns comentários, assim, a princípio, sobre a sua apresentação, né? Eu gostei da sua apresentação. Muito organizada, enxuta, né? Você muito tranquilo falando, né? Não perdeu ali, né, o time, né? Falou ali, dominando todo o conteúdo, né? Muito bom. Obrigado. De modo geral, a escrita, né, falando um pouco sobre o texto, a escrita está boa. Eu fiz alguns comentários, tentei dar umas sugestões, e aí eu vou te passar depois. Mas, assim, que eu percebi, até fiquei na dúvida, porque às vezes é muito do formato de cada universidade, que se repetiu algumas vezes, com relação à referência. Eu notei que tinha referência, a primeira vez que você cita com a BNT e com o I3E, né? E fica as duas referências várias vezes. Eu não sei, porque eu acho que você escreveu em LaTeX. Sim. Às vezes no LaTeX, se você deixar habilitado, aí fica se reproduzindo. Às vezes, né? Então, dá uma conferida depois, né? Porque eu acho que é duplicado. Em 3E, não sei, tá. no final, né? Que é aquela com numeração, colchetes, né? Tem que ver se a UFSC aí ela é no formato em 3E. Mas, assim, isso aí é tranquilo, você ajeita, né? Muito, muito, muito tranquilo. Sim. Aí, ao longo do texto, eu fiz algumas considerações sobre texto mesmo. E aí tem só uma parte assim, que eu chamo a atenção, que você fala sobre o Arduino. Acho que é na página 20. Certo? E aí você usa assim, a palavra regulador de voltagem. Aí, um regulador de tensão, talvez. Ficaria melhor, talvez, para usar o volt, né, que é do inglês e tal. Usaria mais o regulador de tensão mesmo. Certo. Eu só não sei, consegue verificar se era de uma citação essa questão ali da voltagem, porque
esse termo de voltagem realmente é algo que me preocupa na hora de escrever. Talvez se eu peguei de alguma referência, aí eu não quis mexer nisso, não sei se poderia também. Entendi. Mas só ajustar essa palavrinha, acho que não vai ter problema, não. Legal. Ok. Esse texto, realmente, eu já vou parar por aqui e vou mais pro trabalho. Ok. O que, assim, de antemão, o que te gerou essa ideia, assim, porque camisa inteligente, eu nunca tinha ouvido falar, não. Eu já tinha visto a seta, sinalizador inteligente, né, assim, com ideias parecidas, né, mas eu andei procurando aqui e tal, e assim, pelo que a gente anda vendo dentro dos grupos de ciclismo, pelo menos que eu convivo aqui, eu não tinha visto nada nesse sentido, né, de ter uma camisa com essas características. Aí eu fiquei pensando, rapaz, isso aqui talvez fosse um caso de gerar uma patente, né, alguma coisa nesse sentido aqui, para de repente proteger algo que vocês devam aí evoluir, se forem evoluir nessa criação aí, né? Então, eu até botei aqui no São Google e fiquei procurando e nada. Eu vi que tem sinalizador com acelerômetro, que aí ele já faz isso, né? Se você vai para um lado, ele já indica a seta e tal. Mas ali embaixo do selim, isso aí eu já vi aqui também. Mas realmente camisa não vi, né? E dentro da proposta de vocês, tem uma série de soluções tecnológicas que vocês utilizam, né? E que realmente eu acho que ficaram bem interessantes, né? Existe uma preocupação com vários aspectos que, normalmente, quem está andando de bicicleta pode se incomodar, né? Tipo, você vai usar algo na camisa com fio, provavelmente vai oxidar, se você vai suar, né? Se você toma um banho de chuva, não, pode chover, e realmente aquilo ali vai atrapalhar o funcionamento da camisa. Você já pensou nisso? Eu vi da evolução do primeiro protótipo, eu fiquei me perguntando, mas como ele fez umas linhas de stanho e tal, e será que isso aqui você pedalando vai funcionar? Se chover, será que não vai molhar? E, sei lá, um curto não sei se vai dar não, mas às vezes dá uns maus contatos, né? Sim. Naquela primeira versão, você chegou a fazer algum pedal, assim, testar? Eu vi que chegou a fazer a camisa e costurou lá as setas de LED lá dentro da camisa. Sim, eu fiz um pedal de curta distância, 10 quilômetros, por exemplo, e houve muito desconforto, como mencionei no trabalho, a questão da pastinha, às vezes fazia uma dobra com as costas, já sentia aquilo pinicando, né? Arranhava, né? Arranhava. Mas aí eu vi que evoluiu bastante. Isso. Aí A preocupação com a impermeabilização que você mencionou, para esclarecer também, acredito que seja uma dúvida generalizada sobre o trabalho, né? Essas questões certamente foi uma preocupação no desenvolvimento do produto. Então, alguns comentários que eu posso pontuar sobre isso é que a linha utilizada ela é inoxidável, né? Por ali já garante que não deveria, pelo menos, oxidar com chuva e com o passar do tempo com a lavagem. E os componentes utilizados da linha Wearable, da linha de Arduino, também são projetados para suportar essa resistência, né? Então, não sei se ficou alguma questão sobre isso, mas acredito que uma tendência ali para o projeto também como avanço, né? Seja a esmaltação, por exemplo, da parte que não ocorre
conexão, a parte que não corre conexão poderia ser esmaltado o fio wearable para evitar esse tipo de situação que você mencionou, né? Eu vi que tem o acoplamento, né, da fonte com o microcontrolador nos cabos que vão para os LEDs, né? Ali, eu não sei se o conector ali, se ele não já veda, né? Me parece que ele já tem essa função de vedar, talvez, mas talvez já nem precisasse disso. Né? Sim. Mas aí você já pensou nisso e já resolveu esse problema, boa parte dele, com a questão da oxidação por chuva, por suor, né? Sim. Não seriam problemas. Outra coisa, então, assim, nessa versão final, você chegou a fazer também algum pedal e tal? Porque realmente o produto funciona ali, e aí, mas na prática, às vezes, algum mau contato, eu vi que estava mais bem acabado e tal, já estava mais compacto, os circuitos, né? Fez placa. Sim. Pedal grande não cheguei a realizar. Eu fiz alguns testes por pouco período para sentir se não ia pinicar, que era uma preocupação minha também, os LEDs, mas pela questão de a gente ter feito com que a parte de tecido ficasse em contato com as costas, os LEDs não chegaram a pinicar. Também isso foi uma solução pensada para contornar um problema que o protótipo antigo tinha, né? A questão de satisfação do produto, que eu acredito que seja, em outros termos, o que você também perguntou, eu dei para 2 ciclistas o protótipo em mão, né? Eu senti que eu não ficaria satisfeito se eu não também checasse depois se o ciclista realmente gostou, né? E, bom, a questão do semestre curto, de pandemia se agravando, também não foi um ponto que deu para desenvolver muito no projeto. Acabei também não colocando no trabalho escrito, porque eu achei que se colocasse dados, digamos, incompletos ou insuficientes, também não teria uma credibilidade desejada. E nessas verificações com os ciclistas, bom, eles não levaram choque, que pode ser uma pergunta que alguns vão se fazer. Eles responderam, fiz questão de fazer eles responder que não levaram choque. Eles não sentiram pinicar, aquela preocupação também que eu tinha. Sentiram que a camisa se comportou bem no corpo, que eu fiquei bastante satisfeito com isso. Aprovaram e acharam o produto muito, muito interessante. Então, essa foi uma das avaliações que eu fiz. Né? Tá, essa questão do conforto realmente é algo que tem que se preocupar mesmo. Porque quem está pedalando não quer ficar se sentindo incomodado, né, por conta de alguma coisa que está arranhando, né? Com certeza. As costas e tal. Então, e teve também essa questão do estudo do mercado, né? Para o produto, né? Eu achei interessante. Primeiro você fez toda uma justificativa por que investir na maior sinalização, né? Para tentar reduzir aí a questão dos perigos, né? Que hoje os ciclistas sofrem, né? Sim. Defender o produto ali o protótipo aí, a partir dessa questão da sinalização, né? E depois fez essa pesquisa de mercado, acho que foi além, né, assim, do que se esperava. Assim, o que se esperava, para mim, era, tipo assim, funcionou e tal, tá rodando, então, beleza. Mas você foi além, né, você teve muitas preocupações aliás, fez um esforço para ir além e mostrou que haveria possibilidade de ter um aproveitamento do produto, né? A autonomia, você falou que tem, já vi que
tinha umas 8 horas ali pelas pilhas, né? Sim. Questão de mau contatos não teve. Uma coisa que eu achei interessante, que foi durante a evolução do projeto, foi como o microcontrolador foi diminuindo, né? Você foi buscando um que fosse mais completo e mais compacto, o ESP, né? Foi bem interessante. Permitiu você ter aquelas funções de Bluetooth e Wi-Fi, né? Sim. Mas o seu produto tem uma coisa que eu não vi também no mercado. É a interface com o app, e dá a possibilidade com a utilização do iPhone. iPhone não, o smartphone, de modo geral, né? Porque muita gente pedala, às vezes, realmente com o smartphone ali do lado, tá ouvindo música ou vendo o Strava, né? E aí achei interessante. Teve esse aprendizado também, né? Posso fazer uma consideração sobre isso? Pode, claro. Bom, essa outra curiosidade do projeto também, a gente entrou muito nessa questão, eu e o Thiago também, se faz Bluetooth, não faz, e quanto que isso ia acrescentar. E o ponto alto foi quando eu conversei com alguns ciclistas, a maioria falou que não utilizava smartphone durante o pedal. Isso acabando que desestimulou um pouco o desenvolvimento do Bluetooth. Mas eu perguntei, ei, Thiago, será que o que a gente faz agora? Usa como uma opção. Pode desenvolver, você já tem a tecnologia. Então, é uma funcionalidade a mais que o produto pode ter. Então, por essa questão, daí foi mantido, né? Mas também é algo também que tem que ser desenvolvido mais, aperfeiçoar um pouco mais a interface, o aplicativo também. E que é algo que fica andando em paralelo, eu diria, né? Não é o principal, porque devido a esse feedback não se torna uma preocupação principal, mas uma preocupação que pode andar em paralelo aí ao desenvolvimento do projeto. Tá certo. Por aqui eu já vejo bastante pessoal usando smartphone Legal. na bike, mas tudo bem. Mas, vamos saber. Ok, a interface, pois você falou do Bluetooth aí. Assim, o seu trabalho, ele alia várias áreas, né? Só para comentar mais, ele vai da eletrônica, analógica, microcontroladores, passei por programação, né? E além da multidisciplinaridade, né? Ele vai buscar um pouco da moda, né? Aliás, você foi ali pesquisar bastante sobre moda, né? Desenho também, né? Quer dizer, estudou o mercado, quer dizer, foi para uma área mais administrativa, de marketing, quer dizer, achei bem completo, assim, de modo amplo, né? Além de que ainda teve uma preocupação com o peso, que é algo, assim, que eu me preocupo bastante, principalmente porque quando fica muito longo o pedal, tudo fica muito pesado. E com o produto, você fez a comparação, né, e aumentou o quê? 100 gramas? 100 gramas com um sistema elétrico. Sem um sistema elétrico, ficou equivalente a uma outra camisa que não tem a tecnologia, né? Foi. Agora, assim, a única coisa que eu achei, assim, em termos críticos que eu vou falar aqui, foi a cor da camisa. Eu acho que aquela cor da camisa ali, a verde era melhor, mas assim, eu acho que o verde para a noite, né, chamaria mais atenção, né? Aquele verde mais... Chamaria mais. Por uma questão ali de preferência do público, acredito que aquele verde também não teria muita acessibilidade. Desculpa interromper, a Grazi parece que saiu da reunião. Por ela ser membro da banca, vamos aguardar um pouquinho para ver se ela volta. Certo. Tudo bem. Se ela teve um problema de conexão, alguma coisa. Se bem que tá gravando, né? Acho que dá para continuar, né? Que será que... Não, tá tranquilo, Thiago. Eu já estou realmente aqui nos finalmente. Não, pode ficar à vontade, Adson, só para ver. É que quando eu, como membro da banca,
sei se ela tem que acompanhar tudo. É bom esperar Vamos aguardar. Um minuto. Aguardar um pouquinho. Ou caiu a internet, ou acabou, às vezes, bateria, não percebeu. Já no Note, né? Eu vi que a câmera dela foi desligada e depois ela caiu. Opa, Voltou. Oi, Graça, voltou? Voltou. Desculpa, deu uma travada aqui, eu tive que... Tranquilo. A gente parou para você acompanhar todos os comentários. Por favor, Graça, continua. Perdão. Tranquilo, sem problema. Tranquilo, não, eu estava só comentando sobre o peso mesmo, né? Que aumentou pouquinho, 102 gramas só. E a cor, né? E realmente era isso, né? Assim, de modo geral, eu gostei muito do seu trabalho. Certo? Você realmente foi assim, foi além do que eu esperava dentro do trabalho, em termos de um trabalho que eu tenho visto por aí. Né? Você fez um trabalho prático, né? Muitas vezes eu vejo, às vezes, trabalho prático, principalmente nesse período de pandemia, que é um pouco mais complicado fazer um trabalho prático, né? Realmente. E mesmo assim você conseguiu aí, né? Eu vi que também foi, a Grazi perguntou antes, né? Foi um tempo aí já, um trabalho bom não se faz do dia para a noite, às vezes. Então tem que ter uma bagagem anterior, né? Você já veio lá do IC, né? Com certeza. Mas é isso, eu acredito, Eric, né? Eric, que seu trabalho tem muito a evoluir, assim, se vocês quiserem avançar, né? Dentro das sugestões que vocês já colocaram lá para aumentar, incluir acelerômetro, né? E você já comentou outras aí, mas aí você começa a criar um Garmin aí daqui a pouco, né? Já está com o ESP, né? Que já dá para fazer um monte de coisa aí. Sim. Porque não, se crescer no app, vai virar um Garmin, né? Então, a criatividade que vai mandar. E a sua criatividade já foi muito boa aqui no trabalho, mas só tende a melhorar aí, né? E aí eu mais parabenizo aí a vocês dois, né? Ao Eric e o Thiago, né? Como orientador, pelo trabalho. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, professor Adson, pelos comentários. Também foram comentários muito bons e certamente o Eric vai atender todos. Bom, sobre meus comentários agora, falando um pouco do Eric, né, eu conheço ele já há algum tempo, ele fez 2 disciplinas ali comigo, acionamentos elétricos e processamento digital de sinais. Desde o início ali, o Eric se mostrou um excelente aluno, demonstrou um bom conhecimento e interesse nas disciplinas. Na disciplina ali de acionamentos elétricos, mostrou também um grande desenvolvimento nas bancadas, junto com o colega Anderson, né, que está aqui na plateia. Fizeram exercícios além dos que eram necessários, realmente demonstrou ali que é um bom aluno, e eu acompanho o Eric também nesse projeto há um bom tempo, né, que ele comenta comigo e sempre perguntava alguma opinião. Eu fico agradecido por ele ter escolhido como orientador e é uma grande satisfação orientar o Eric neste trabalho. A gente conversava bastante sobre trabalho, sobre disciplina e também um pouco sobre corrida, que o Eric também corria, a gente ia em umas corridas, se encontrava numa outra por aí. A gente batia um papo também um pouco fora ali, né, do contexto da universidade, das disciplinas. Conversava, e aquela corrida, você viu aquela subida, como é que foi? Foi difícil isso, aquilo. Então a gente tinha um papo descontraído aí também ali no laboratório, nos corredores da universidade, o que é muito legal. Sobre o trabalho do Eric, né, é um trabalho desafiador, né,
eu vejo como 3 grandes desafios. O primeiro é na tecnologia têxtil, então você tem que atender ali bem o setor têxtil para fazer um produto desse. O segundo desafio é na eletrônica, tem que ter, conforme os professores falaram, um fio condutor adequado, que não oxide, que não machuque, que não dê choque na pessoa. E o terceiro grande desafio é o custo. Ou seja, não adianta a gente fazer um produto, o Eric, né, que seja muito bom, tenha um tecido muito bom, confortável, faça tudo o que tem que fazer, a eletrônica é de altíssimo nível, mas o preço ser muito caro, o que acaba inviabilizando. Então, são 3 grandes desafios, né, 3 grandes áreas, a têxtil, a eletrônica e o custo. E gostei bastante dos comentários da professora Grazi ali, no caso ali de fazer um case impermeável. Esse, ao meu ver, né, como usuário de um produto desse, eu acho que seria um dos critérios para comprar, tipo, poder lavar sem precisar ficar retirando a parte eletrônica, preciso tirar a pilha, preciso tirar a plaquinha para poder lavar. Então, ter uma coisa impermeável que você possa colocar na máquina, que não danifique também a máquina de lavar, né, não seja uma coisa metálica, dura, pesada. Isso é um grande desafio também. Gostei quando a professora Grazi falou sobre esse case impermeável, tem que ter mesmo, né? Até que se você estiver pedalando e chover forte, né, vai estar protegido. Também essa discussão da professora Grazi entre poliamida e poliéster é uma coisa que certamente o Eric vai pensar mais para frente, se ele der continuidade neste trabalho. A poliamida realmente é muito melhor, né, mas aí tem que ver quanto custa, se vale a pena, colocar numa balança ali. Gostei ali também dos comentários do professor Adson, no que diz ali que não tem no mercado. Isso é uma coisa que eu não fiz, não sei se o Eric fez, né? A primeira coisa é pesquisar se já existia uma coisa nesse sentido. E eu fui na intuição de que nunca vi na rua alguém usando uma coisa desse tipo, né? Que tem a indicação de conversão, a gente vê muito sinalização, que fica embaixo do selim, mas alguma sinalização que tenha conversão, realmente nunca vi. E eu gostei do comentário do Adson que ele procurou no Google, né? Deixa eu dar uma olhada se já não existe isso. Não sei se o Eric fez isso, mas eu não fiz, por exemplo. E é uma coisa interessante, né? A gente começa um projeto às vezes e não perde um tempo rápido ali pesquisando para ver se já não existe e se a gente pode aproveitar alguma coisa. Achei legal também quando o professor Adson comentou sobre o próprio Eric testar o produto, né? Ele está fazendo o projeto, tudo bem, ele passou para um ciclista, mas é uma coisa que a gente pode usar. O Eric também pedala, pega a bicicleta e sai para andar, e pega a chuva, pedala bastante para suar, para ver como é que vai ser. Isso eu achei legal, um comentário desse também. A gente acaba não testando o que a gente mesmo faz, né? A gente quer empurrar para frente, para outra pessoa, ou vender, isso, aquilo. E a questão ali do Bluetooth, que o professor Adson comentou, primeiro, né, a questão da pesquisa também eu achei um pouco estranho, o pessoal, a minoria usar o celular no pedal. Eu também acho que é a maioria, tá? Olhando aqui o pessoal pedalando, alguns que eu conheço, todos acoplam o celular em algum lugar da bicicleta, é muito comum, principalmente para GPS, controle de velocidade, de distância. Então, eu achei um pouco estranho, talvez foi por causa do público-alvo da pesquisa, mas usar celular na bike é uma coisa comum, tá? Sim. Eu defendo que a maioria usa também, que nem o professor Adson falou. Eu posso fazer um comentário? Sim, pode comentar. Para ficar mais claro, talvez eu tenha me expressado errado. A grande maioria utiliza consigo o celular. Esse é um fato que eu concordo. O que eu tentei levantar é se eles usariam no guidão da bicicleta com a tela ligada constantemente. E isso, primeiro, utilizando no guidão da bicicleta, eu senti uma grande resistência. Aí, se o professor Adson comentou que na região onde ele mora é utilizado, não sei se é no guidão da bicicleta, mas eu acho que isso é uma crescente alta. Mas quando comentado com o ciclista que o celular precisava ficar com a tela ligada para indicar a conversão, para o ciclista apertar no botão, aí é que dificultou muito a conversa. E daí ia ter um consumo da tela do celular ali constantemente, e se um pedal vai 2 horas, é um consumo de energia muito grande. E essa foi a principal barreira da implementação do Bluetooth.
Então, mas eu concordo nos termos que é algo que faz parte do ciclista, sim, né, o celular. Sim, concordo. E eu até acho que o maior desafio não é nem você garantir que uma tela fique ligada ou não. Pode ser que alguém use a tela o tempo todo ligada para geonavegação, mas a questão de o Bluetooth ser num aplicativo, eu vejo até um pouco como uma desvantagem, porque a pessoa tem que sair do aplicativo que ele está navegando ali, tipo o Strava, para entrar no teu aplicativo para atuar a seta. Às vezes seria melhor, assim, botões no próprio guidão ali, com a tecnologia Bluetooth, para ele só apertar com o dedão, não precisar no aplicativo, no celular, ter que mudar de aplicativo para dar a sinalização. Vai demorar demais, né? Então, mas é uma coisa, assim, que vai ser levado para trabalhos futuros, né? É uma opção, né? Pode entrar como um opcional, mas é uma coisa que deve ser considerada, assim, tá? Não só no aplicativo, mas também como em qualquer outro lugar que seja por Bluetooth a conexão. Tá? E o peso, realmente, o professor Adson comentou ali, é uma coisa bem importante, né? Os ciclistas já prezam, né, para comprar uma bicicleta que tenha menos peso. Então, a galera gasta dinheiro. Se a bicicleta tem 400 gramas a menos, vale investimento. E aí, se a tua blusa vai ter 300 gramas, o cara vai pensar bem se vai precisar ou não. Então, o peso é uma coisa a ser muito bem considerado. A questão das pilhas, que a professora Grazi falou, a gente discutiu, né, o Eric e eu, aquela pilha moeda ali, aquela bateria moeda, ficou um pouco de fora por causa da capacidade, mas também por causa da dificuldade de encontrar para comprar. O ciclista sai para um pedal no domingo e acaba a bateria de um negócio desse, qualquer posto vende uma pilha padrão, né, AA, e essas pilhas tipo moeda é difícil de encontrar. Bem? Então é isso, meus comentários são esses. Parabéns novamente ao Eric. Obrigado aí pela participação dos professores. Agora a palavra para a plateia. Se alguém na plateia tiver alguma pergunta, aqui no público temos 22 pessoas, 21. Por favor, fiquem à vontade, podem erguer a mão ali, ou eu tinha erguido a mão no chat, pode abrir o microfone. Alguém ergueu a mão aqui? Quem foi que eu perdi aqui? Felipe. Felipe, por favor. Pode falar no microfone diretamente ou digitar a tua pergunta. Fique à vontade. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, queria dar os meus parabéns aí, Eric, pelo seu TCC. Eu achei incrível. Eu tô mais para talvez falar um pouco sobre o aplicativo, a ideia do aplicativo. Eu desconhecia. Parabéns por essa iniciativa. E até o que o professor comentou sobre a ideia do aplicativo não ser uma ideia tão boa pelo fato de ter que sair da tela, né, e tudo mais. Eu trabalho no ramo e eu sou programador, eu entendo um pouco de aplicativos e tudo mais, e existe algumas soluções de fácil implementação que você consegue aplicar na tela em que você estiver utilizando. Você só precisa dar início ao aplicativo. Então, talvez seja uma sugestão aí para frente que ele faça uma barrinha de botões em qualquer tela. Isso é possível fazer, ele abre em cima de qualquer aplicativo e é uma coisa a se estudar. Caso o Eric tenha interesse, eu, obviamente, a amizade aí me coloco à disposição para te ajudar nesse ponto. E uma outra dúvida que eu tenho também, mas daí essa é mais uma ideia que eu tive, ao invés da gente colocar isso numa camiseta, talvez fazer algo parecido com um suspensório ou alguma coisa assim, para não ter o problema de ter que botar a camiseta para lavar e estragar ou qualquer coisa assim, colocar num suspensório. Talvez seja uma ideia, não sei o quão válido é, mas eu estava pensando aqui comigo que talvez seja uma solução aí para não ter que ficar tirando e colocando na camiseta. E a pessoa que estiver andando de bike poderia utilizar a camiseta que ela tivesse interesse. Claro que teria que ver o peso, assim como você já fez todo o estudo, mas fica aí uma sugestão para talvez ser pesquisado. Então, novamente, parabéns aí, Eric, parabéns aos professores pelas sugestões.
E eu agradeço, não conheço o Thiago aí, por ter dado a força ao meu grande amigo. Valeu, boa noite, pessoal. Obrigado, Felipe, pelo comentário. Obrigado. Realmente, eu desconhecia essa possibilidade de você ter um aplicativo sobreposto a outro. Bem interessante, Eric. Dá uma pesquisada nisso. Se o cara está ali com um aplicativo de GPS aberto, que eu acho que é o mais provável que o pessoal use, né, o Strava. Sim. Eu não estou fazendo propaganda, não, tá? Eu conheço pessoal que usa. Mas se tiver, de fato, um aplicativo que está sobreposto a esse, que só tenha 2 botões ali e você possa apertar por cima, se precisar navegar no Strava também, seria de grande interesse. Então, obrigado pelo comentário. Por favor, Ellen, fique à vontade. Sim. E a questão do suspensório é uma questão também que foi muito pensada por mim, se valeria a pena ou não, que nem o colete da ACT que eu apresentei, né? Bom, as conclusões que eu cheguei, que foi um gosto pessoal meu, e que depois justifiquei também visando o rendimento, foi a utilização de um sal da camisa, pela questão de ser menos roupa que o ciclista coloca, que pode causar também um desconforto durante o pedal. Então, eu priorizei essa ideia de utilizar a menos quantidade de tecido possível, e também entra nessa questão que o próprio Felipe falou, da redução de peso também. Daí, nesse caso, reduz também o peso do equipamento, do conjunto do equipamento. Então, por essas ideias, eu defendo o uso da camiseta e não de um colete, apesar de que um colete até teria uma abrangência de um público-alvo maior, como, por exemplo, motociclistas, que por essa questão poderia ser viável comercialmente, até visando aí a questão de lucro, poderia ser mais aproveitado. Entretanto, como a minha preocupação desde o início foi com os ciclistas, talvez por conta das minhas experiências na bicicleta, eu quis fazer essa abordagem para ciclista e para ciclista que deseja o mínimo de equipamento possível carregando com ele, né? Ok, obrigado, Eric. Mais alguém da plateia deseja fazer alguma pergunta, um comentário? Por favor, fiquem à vontade. Ok? Bom, se não temos mais perguntas, vamos encerrar a parte de arguição da banca e da plateia e passar para a parte de deliberação dos membros da banca. Eu vou criar uma nova sala aqui. Nos reuniremos, professor Adson, a professora Grazi e eu, para deliberar sobre o trabalho do Eric. Por favor, aguardem nessa sala e voltamos com o veredito. Vou colocar o link da nova sala aqui no chat, tá? Por favor, professor Adson e Grazi, certifique-se que deixem no mudo nesta sala aqui, né? Para a gente conversar lá e o pessoal dessa sala aqui não ouvir. Já estão no mudo, ok? Então, voltaremos daqui a pouco.